bora lá. Gente, obrigada a ter vocês aqui. Esse acho que é um dos painéis mais aguardados. Sempre que eu estou conversando com líderes de RH, líderes de saúde, vem a pergunta, como é que calcula ROI, como é que a gente consegue provar esse investimento, e estamos trazendo essas feras aqui para falar disso. Eu vou começar, ladies first, pela Renata. Rê, conta para a gente como é que foi a jornada de saúde mental. Acho que a Lívia contou um pouco de manhã e trouxe dados, mas um dos desafios da grande maioria das empresas é começar o processo, porque como é que eu provo o ROI antes de ter o projeto? Não, como é que eu comprovo ali para a minha liderança que aquele projeto é necessário? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi que você fez ali para dar o pontapé inicial. Quais foram os argumentos que você precisou reunir, que números, que dados vocês precisaram reunir para falar, precisamos colocar isso de pé? Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer dividir o painel com vocês. Eu vou seguir as boas práticas aqui, eu queria me autodescrever, para quem não pode me ver. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos. Eu estou lindamente maquiada pela maquiadora da Marina, inclusive, porque ela chegou, ela estava se arrumando e eu também resolvi me arrumar. Eu estou com um vestido verde, uma pashmina cinza, e é um prazer estar aqui com vocês. Queria muito agradecer esse espaço. Vou direto para a pergunta, porque acho que vocês viram a brilhante apresentação da doutora Lívia. Lívia aqui representa toda a nossa frente de saúde com um timão que está por aqui também. Mas eu acho que começar é sempre difícil, Então, a gente já tem um trabalho de saúde mental desde 2012, lá dentro do grupo, quando a gente tinha psicólogos e psiquiatras. Eu sempre gosto de comentar isso, porque para que as pessoas entendam que essa não é uma jornada de um ano, ela não é uma jornada de curto prazo, essa é uma jornada de longo prazo e que ela vai amadurecendo ao longo da caminhada. No começo, a gente entende muito pouco sobre a população. Então, uma das coisas que eu falo é quais são as perguntas que a gente quer responder nesse momento. E eu acho que, a partir daí, a gente consegue direcionar o nosso caminho. Dentro do GB, do Grupo Boticário, a gente chama GB carinhosamente porque a gente adora siglas. Então, se vocês me ouvirem GB, é Grupo Boticário. Mas, dentro do GB, como a gente começou, a minha primeira pergunta foi: será que as pessoas que estão fazendo terapia e estão sendo atendidas pelos psiquiatras, será que são as pessoas que mais precisam? Essa foi a minha primeira pergunta, quando a gente começou. E aí, o que a gente fez? Pegamos os dados que tinham. A gente falou, vamos mapear para ver se, de fato, são as pessoas que têm? E daí a gente mapeou, estruturou algo dentro dos indicadores que a gente tinha, sem criar nada, nenhum elefante gigante. A gente foi passito a passito para tentar estruturar e dar uma resposta para isso. O que a gente descobriu? Que as pessoas que estavam fazendo a terapia nos nossos psicólogos e psiquiatras eram as pessoas que menos precisavam, as pessoas que mais tinham necessidade de atendimento não eram as pessoas que estavam aqui. E como é que a gente descobriu isso? Por indicadores internos, atestados, índices de afastamento, quem eram as pessoas que mais utilizavam o plano de saúde, quem eram as pessoas que tinham uma recorrência grande de uso do medicamento, tudo isso pelos indicadores que a gente tem, seja de PBM de medicamento, seja do plano de saúde, seja dos atestados que a gente recebe todos os dias. Então, não tem nada mirabolante no começo da história, ela sempre começa e vai evoluindo devagar. Aí a gente descobriu que tinham pessoas que tinham um nível provável alto de adoecimento. O que a gente fez? Vamos ligar para essas pessoas? Hands-on mesmo, mão na massa. Vamos ligar para essas pessoas? E daí a gente começou. Essas pessoas que pareciam estar mais doentes do que outras, que tinham alguns sinais de alarme, dentro de uma metodologia que a gente chama de sentinela, a gente começou a entender, você tem certeza que está tudo bem? Você não precisa de ajuda? Você não quer participar com a gente aqui? A gente vai te oferecer terapia. Você não topa participar com a gente? Porque, de repente, você está precisando de mais ajuda do que outras pessoas. 80% das pessoas aceitaram o nosso convite. Algumas delas não tinham nenhum problema, elas só tinham um uso exacerbado por qualquer motivo que não significava doença. Pode ser até por prevenção. E a gente foi aprendendo isso também. E daí a gente pegou as pessoas que aceitaram e as pessoas que não aceitaram e comparou. O que a gente viu? Que 98% das pessoas não tinham afastamento, elas melhoravam muito rápido. Elas não se afastavam, elas não entregavam atestados, porque a gente intervia rápido. Então, o que a gente fez? A gente começou, a partir daí, mostrar que, se não tem tratamento precoce, essas pessoas se afastam mais. E, a partir daí, a gente foi desenrolando tudo isso. Então, assim, jeito simples,
interno, comparando população própria com população própria, sem criar nem nada mirabolante, tudo em planilha de Excel, tá, gente? Então, assim, dá trabalho pra caceta, dá trabalho, é verdade. O time que está aqui que o diga. Mas, óbvio, hoje isso evoluiu, mas é simples. Qual é a pergunta que você quer responder? E foca nisso, para que as coisas comecem a caminhar. A partir disso, desenrolou um monte de coisa, depois eu posso contar na sequência. Emerson, a gente começou a conversar, acho que 2021, 2022, e eu lembro que, nessa época, eu falei para você, acho que numa das primeiras conversas, né, o grande desafio das lideranças que conversam comigo é provar por que precisam de investimento e, muitas vezes, porque elas não têm dados. E a sua resposta foi muito direta para mim, falou assim, eu não vou ter esse problema. E eu queria que você contasse para a gente por que você não tinha esse problema de provar que era importante. Porque você tinha muito número na sua mão. Eu queria que você contasse um pouquinho o que é que você tinha de levantamento que rapidamente te fez conseguir convencer a diretoria, né, e todo o board da companhia a investir. Legal, Tati. Bom, primeiro, obrigado. Me autodescrevendo, sou um homem branco, loiro, meio branco o cabelo, barba também loira, meio branca já, olhos verdes, eu estou vestindo uma camisa rosa, uma calça azul e um sapato marrom novo que eu comprei para o evento, porque o meu outro caiu a sola que eu não usava mais. Né? Enfim, brincadeiras à parte, o que a Renata falou, a gente passou por uma situação muito similar, né? A gente já estava... existia um sinal dentro da empresa que eu tinha um problema grave a ser resolvido, né? A gente tinha, digamos assim, uma estratégia de saúde ou de bem-estar ou de saúde mental que era unilateral. Mandava um monte de comunicação para os colaboradores e fingia que aquilo estava funcionando, né? A gente tinha, de um lado, o EAP, que é, para mim, aquela situação emergencial, e, do outro lado, o plano de saúde, com a sinistralidade lá na estratosfera. Em 2021, 2022, a gente começou a fazer alguns acompanhamentos de afastamento, principalmente de CDF, né? E em 2022, a gente tinha alguns números consistentes de evolução dos afastamentos, e a gente tinha uma percepção muito vinda dos HR Business Partners que estão na linha de frente lá junto com os clientes, com os executivos, de que aquele problema estava se agravando, ou seja, eu tinha um problema oculto que eu não estava sendo mapeado em atestado e que ele não era nem parte do EAP e ainda não estava refletindo do meu plano de saúde, né? Então, eu precisava encaixar alguma coisa no meio, uma solução no meio entre um EAP e um plano de saúde, justamente para fazer esse processo daquilo que não era emergencial não virar algo crônico que se perpetuasse no plano de saúde. Foi quando a gente né, trouxe a Vitude. Aliás, quero até agradecer o Grupo Boticário, que foi um parceiro na implementação. A gente usou muito o time da Boticário como benchmark, como discussão, como conversa. Então, teve esse apoio. Obrigado, Renata, a toda a equipe do Boticário. E a gente tinha assim, indicadores de afastamento, de absenteísmo, de horas não produzidas, de custo mesmo, de salário que a empresa... Básico, né? Não é nenhuma ciência de foguete, como a própria Renata falou. Salário que a empresa pagou, salário que o INSS, e eu não tinha nem evoluído para indicadores do tipo perda de produtividade, o quanto que aquele colaborador, por exemplo, de vendas deixou de trazer de receita para a empresa, quanto aquele colaborador de suporte afastado deixou de suportar os nossos clientes e agregar valor na solução da Thomson Reuters, né? E a gente estava num momento bem delicado. Na época, inclusive, a gente tinha alguns afastamentos, 2 afastamentos, um caso executivo e um caso muito sênior, o que facilmente você consegue provar, né? O investimento que eu ia fazer, a Tati veio com o papo de 5%. Não, 5% de ativação. Hoje a gente está com 18% de ativação. De cara, assim, já foi mais de 10%. E aí o ROI que eu tinha feito, o cálculo que eu tinha feito, já foi para o espaço na primeira semana, porque assim, eu calculei com uma base e a aceitação foi muito maior, né? Então, a gente tinha uma demanda oculta, né? A gente tinha uma demanda que foi, digamos assim, atendida de colocar aquela solução intermediária entre AP e plano de saúde, e hoje a gente já tem um reflexo disso, né? Depois vou falar um pouquinho mais assim, como é que a gente chegou, que números que a gente tem hoje, mas não foi difícil. Por quê? Porque a gente tinha muito claro o absenteísmo e a gente colocou algumas premissas para colocar o programa, né? Não foi algo que ia ter um retorno de investimento. A empresa não ia ganhar dinheiro com aquilo. A empresa ia deixar de ganhar
perder produtividade e gastar com aquilo que não devia. Então, assumir risco, assumir premissa é importante para você colocar um programa desse em pauta, né? Ou seja, toda avó de alguém aqui disse algum dia, saúde é o que importa, o resto a gente corre atrás. Então, a gente focou nisso. Vamos focar na saúde, vamos colocar a saúde em primeiro plano, vamos assumir premissas e aí o resultado, com certeza, viria no decorrer do tempo. A gente está 11 meses, então estamos engatinhando com resultados, com própria evolução. Então, é muito pouco tempo ainda para colher mais resultados, mas a gente já tem resultados muito claros da nossa implementação. Muito bom. E a Marina deu um spoiler importante, porque ela anunciou o Dr. Glauco como Head de Medicina Ocupacional, Medicina Organizacional na Vitude. Então, eu aproveito o spoiler para contar uma novidade para vocês. O Glauco assume uma área nova dentro da Vitude, como parte de uma expansão do nosso braço de clínica, né, que, historicamente, é o core da Vitude, sempre foi a plataforma de psicoterapia online. A gente tem mais de 750 psicólogos hoje credenciados na Vitude, e a gente entendia que a gente precisava ampliar, né, o nosso rol de soluções. Então, dentro do pilar de clínica, junto com a leitura do ecossistema, a gente adiciona agora o serviço de EAP para fechar todo o circuito de cuidado. Então, desde o emergencial até o preventivo, a gente adiciona, né, gestão de casos críticos, que a gente já fazia, mas agora tendo, né, um médico à frente. O Glauco tem uma história de sucesso que eu vou pedir para ele contar. Ele liderou um dos programas mais bem-sucedidos a nível global de saúde mental com a GSK. E eu queria que você respondesse uma pergunta. ROI em saúde mental, esse bicho existe? Bom, dá para falar dias disso, mas antes, só me descrevendo. Em primeiro lugar, o meu nome em Libras é Médico Barbudo. Não sei por quê. Eu sou loiro, tenho olho azul, pele clara, estou vestido com um paletó preto que minha esposa escolheu, calça branca que as minhas gêmeas escolheram também, né? Elas não me deixaram vir de camiseta. ROI, em programas de saúde mental, nós temos que perguntar de qual ROI nós queremos falar. Peter Drucker, certa vez, já disse, o que não se mede, não se gerencia. E eu até vejo a pergunta, quando ela vem com estranheza, porque muita gente diz que não deve nem se fazer esse tipo de pergunta, porque não deveria ser medido ou se esperar algo de um programa de saúde, mas me causa estranheza, porque quando uma empresa de aviação compra um avião, ela tem toda uma estratégia por trás do porquê ela comprou aquela determinada aeronave. Número de passageiros, para onde ela vai, quantas linhas se podem abrir, tudo em empresa é calculado, é medido, porque justamente com as estratégias de saúde que tangem sobre a vida dos seus funcionários, nós não precisamos ter uma estratégia. ROI não é só sobre retorno financeiro. ROI é sobre o que você achar que é importante na sua empresa. Foi falado aqui de afastamento, foi falado aqui de conectar as pessoas que precisam com as estratégias sendo oferecidas. Quantas empresas simplesmente não sabem se aquilo que elas oferecem realmente endereça os problemas reais da população que elas têm. Então, essa é a pergunta. Qual o ROI? É o ROI em relação ao absenteísmo? É o ROI em relação ao FAP e à NETEP? É o ROI em relação ao sinistro médico, hoje em dia completamente fora de controle? É o ROI relacionado ao turnover? É o ROI relacionado à produtividade dos funcionários? É o ROI relacionado ao presenteísmo? É o ROI relacionado a suicídio na linha de produção, que é uma questão extremamente subnotificada? Qual dos ROIs vocês querem escolher para falar? São dezenas. Nós estamos falando da saúde das pessoas que criam dia a dia todo o processo produtivo. Então, por exemplo, de maneira muito simples, se você tem um indicador relacionado à saúde mental, porque ela pode ser medida assim, e tudo pode ser medido, eu gosto muito de uma frase do Galileu Galilei: meça o que pode ser medido e torne mensurável aquilo que ainda não é. Então, por que não? Por que não embarcar nessa jornada e saber exatamente quais pontos que a gente tem que conectar? E se for falar do ponto de vista financeiro, quantas empresas hoje têm um programa e sofrem cortes? E eu posso falar de empresas gigantes que
simplesmente deixaram de ter áreas de Global Wellbeing porque não conseguiram provar que aquilo estava chegando a algum lugar. É importante que todas as empresas que investem nisso saibam como defender seus próprios programas. Porque, senão, na roda do ambiente financeiro, acaba se perdendo investimento. Dificilmente alguém troca de CEO de 2 em 2 anos. E hoje em dia o que a gente vê? Troca-se de fornecedor de saúde de ano em ano, em busca de peanuts. Então, estratégia é longo prazo. O próprio National Health Insurance inglês determinou e entendeu que para se mudar uma cultura de saúde, leva-se pelo menos 3 anos. Né? Então, tem que haver investimento. Você pega os grandes cases aqui, você tem o case do Boticário, você tem o case da GE, são cases que já estão, conversei agora com a médica da Latam, que está há 14 anos na posição, são cases que têm anos de implementação. Alguns cases quando bem implementados, quando você já sabe para onde ir, você colhe um resultado rápido realmente, como é o seu caso. Agora, mudar a perspectiva leva alguns anos. Agora, do ponto de vista, voltando em dados financeiros, uma vez que você sabe exatamente qual que é o ponto de pressão, e quando a gente fala sobre estresse organizacional, é o estresse que vem da organização do trabalho, que hoje em dia sabe-se que gera o burnout. Qual dos pontos da sua organização você tem que trabalhar para realmente mudar um ambiente de trabalho e diminuir o afastamento? Quanto se perde hoje em planos de saúde com reembolso de consultas, com reembolso de terapias? Milhões. Eu faço esse tipo de cálculo. E eu posso dizer uma coisa, empresas que têm gestão de saúde mental têm índices de reembolso na faixa de 2% a 5%. E eu tenho casos de empresas que não fazem a menor gestão, porque não acreditam em retorno de investimento em programas de saúde mental, com reembolso na faixa de 50%. De quantos milhões a gente quer falar? De quantos milhões a gente quer escolher? O Danilo, da Marfrig, que está aqui, ele fez um cálculo que de 4 afastamentos, quando você tem um funcionário com 4 afastamentos por CID muscular, o 5º será F. O que a gente faz com isso, então? Como que a gente gerencia isso? Então, pessoal, primeiro passo, para onde você quer ir? Sêneca já falou uma vez, nenhum vento te ajuda se você não sabe para onde você quer ir. Então, ter uma estrutura, ter uma estratégia organizada te ajuda. O que eu quero com o meu programa de saúde mental? Qual é a minha dor? A empresa só quer saber de absenteísmo médico. Ok, vamos calcular e vamos entender o que precisa. Por que existe o absenteísmo? Eles faltam porque não há um controle ergonômico, e isso gera desespero que leva ao absenteísmo mental. Eu tenho absenteísmo por burnout, e a discussão é tão complexa que jogaram o burnout lá do outro lado do CID-10, né? Por quê? Eu tenho absenteísmo, eu tenho perda de produtividade porque o meu executivo está estressado e não sabe qual decisão tomar. Quanto se mede? Dá para se medir isso? Claro. Você tem N indicadores. Quantos indicadores de produtividade nós temos? É possível juntar os 2 indicadores? Sim. Já tive experiência, por exemplo, com telemarketing, onde nós provamos que as equipes que tinham um desempenho de estresse organizacional melhor, alcançavam nos pilotos um tempo de atendimento melhor, que era como se media a produtividade daquela empresa. E a gente descobriu que 1 ponto de gestão de estresse organizacional no KPI equivalia a 0,7 pontos de incremento de produtividade. Mas a empresa telemarketing brasileira, tudo bem. Vamos para uma multinacional? Vamos para uma farmacêutica, que é a maior do planeta? Nós descobrimos a mesma coisa, e nós ainda testamos os indicadores em diversos países. Posso citar Brasil, Argentina, Equador, Peru, México, França, Inglaterra, Estados Unidos, e mais alguns que eu sempre esqueço, pessoal. Mas o fato é que se você medir diversas populações, diversas culturas, há algo que é sempre intrínseco. E se você realmente quiser comparar os dados de produtividade antes e depois de implementação de programas de gestão de saúde mental sérios, com um norte verdadeiro e com uma estratégia montada, você colhe o
O resultado, sim. Eu vou dar um exemplo de uma negociação que nós fizemos, aí em um outro caso, onde se conseguiu tirar 30% da negociação com o plano de saúde. É um bom ROI, sendo que hoje as negociações estão cada vez mais difíceis. Então, pessoal, vocês querem escolher o quê? Presenteísmo, absenteísmo, plano de saúde, decisões, turnover, normal attrition ou simplesmente produtividade. Existem N caminhos para se fazer isso. Eu já fiz isso diversas vezes, pessoal. E por que que, então é só isso? Não, é tudo isso. Porque fazendo a coisa correta dentro do ambiente corporativo, você garante investimento para a sua área de saúde. E aí, como profissional de saúde, você muda a vida não de uma só pessoa, você muda a vida de milhares. E é para isso que a gente está aqui. Boa. Acho que aproveitando o teu gancho, né, de qual ROI você quer medir e qual indicador, eu queria aproveitar e jogar a pergunta para os dois aqui, Rei e Emerson. Quais foram os indicadores que vocês escolheram acompanhar como KPIs estratégicos do programa? Você falou que com 11 meses você já consegue ver retorno, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, não sei se quer começar, Rei, depois o Emerson vai aqui. Quais são os principais que vocês acompanham aí para fazer esse cálculo, né, de retorno sobre o investimento? A gente acompanha vários, né? Porque a gente acredita que é uma composição bem multifatorial. Assim, se a gente achar que tem uma coisa que mede tudo, provavelmente a gente não vai conseguir encontrar essa causalidade, né? E provavelmente vai estar cometendo algum análise com algum tipo de viés ou algum erro aqui. Então, a gente parte da lógica, primeiro, como a gente conseguiu entender que a prevenção faz sentido, então a gente mede sem a aderência à psicoterapia, por exemplo. A gente mede depois se isso, de fato, diminuiu aquelas hipóteses de adoecimento dentro da metodologia de Sentinela, que é aquela metodologia nossa própria. Depois disso, a gente mede, sim, o atestado, o afastamento, enfim, esses mais tradicionais. E algo que a gente tem evoluído com muita frequência é como a gente mede, dentro das nossas pesquisas de engajamento semanais, qual o nível de estresse dentro da organização ou dentro de lugares específicos. Então, são diversos indicadores entre esses que eu fui comentando, porque eles não são simples assim, mas eles partem de uma lógica do que eu tenho que fazer para me prevenir, se eu tenho uma pessoa doente, o que eu tenho que medir, e o que eu faço, né, quando eu saio do âmbito indivíduo, porque saúde mental, né, a gente está falando sobre isso o tempo inteiro, ela é bem multifatorial, e elas, sim, existem componentes que estão dentro do trabalho que podem ajudar ou atrapalhar. Então, dentro do ambiente organizacional, o que está ajudando ou está atrapalhando as pessoas, e aí, sim, né, estabelece remédios, que são remédios diferentes para cada coisa, até para a gente podendo evoluir. Então, tem uma complexidade, assim, quando as pessoas olham e falam, nossa, mede um monte de coisa, mas é simples quando você entende a lógica. Se eu entendo que prevenir é por esse caminho, eu aposto nisso aqui. Se eu entendo que, né, o adoecimento significa isso, a gente aposta nisso. E tem uma coisa que eu acho que é importante dizer. Primeiro, é uma jornada de vigilância constante e de evolução constante. Então, não acho que vocês vão achar uma bala de prata, 2, 3 indicadores, e eles vão ser perenes ao longo do tempo. Até a forma como a gente calcula o ROI, ela foi mudando e evoluindo ao longo do tempo, porque você vai aprendendo com todas as escolhas que você faz. E cada população é uma população muito específica, né? Então, às vezes, dentro da própria empresa, existem formatos diferentes de se medir. Como é que você mede para o administrativo que não entrega atestado, né? Então, como é que você evidencia esse tipo de pontos? E acho que tem um outro lugar também que a gente tem que ficar em paz, que é assim, como é que o que não é tão tangível, o que não é um número, o que não é de fato, o que a gente precisa primeiro começar a estudar para depois chegar nesse lugar a ser medido, quais são os sinais que mostram que as coisas estão melhorando? Quais são os sinais que mostram que parece que está indo bem? Então, também ficar um pouco tranquilo com o que não é tão mensurável assim. Claro que buscar a mensuração é super positiva, porque, né, o que não é medido não é gerenciado, a gente acredita muito. Mas tem momentos que você não consegue, de fato, chegar. Então, quais são os sinais, né? Como é que você vive também com nesse lugar de estar o tempo inteiro vigilante? A gente está o tempo inteiro olhando para entender se isso, de fato, aquilo ainda faz sentido ou não e revisitando. E, assim, eu estou no grupo, vai fazer 6 anos. E todo dia a gente aprende uma coisa nova, tem um time, né? O time está se formando, é um time grande, hoje está cheio de health partner espalhado no GB.
e que estão aprendendo todo dia com uma população diferente, cada um deles, cada case, e tudo isso vem evoluindo ao longo do tempo. Então, paciência, muito estudo, muita vigilância, o resultado vem, tá? Fiquem tranquilos. A gente está, Thomson Reuters está bem no começo da jornada, né? Basicamente 3 indicadores que a gente vem medindo: o absenteísmo, esse é básico, o volume de dispêndio financeiro, ou seja, salário que você paga para o funcionário afastado. Isso é um custo importante porque você não tem produtividade, e a gente está falando de saúde, mas a empresa também vive de produtividade, ela vive de receita, ela vive de lucro, né? Então, é um indicador importante. E a gente também olha o custo de terapia no plano de saúde, né? Temos 3 planos de saúde, um é mais fácil medir, os outros 2 um pouco mais difícil, mas pelo que a gente tem maior acesso à informação, você já vê os resultados. Então, esses foram 3 indicadores básicos que a gente começou a monitorar desde antes para justificar a implementação do programa e o que a gente vem acompanhando depois. Um dado interessante: o volume de atestados subiu de 2022 para 2023. Só que o volume de horas de afastamento reduziu quase 60%. Então, o que a gente vê? Que as pessoas estão tendo os seus problemas, mas a empresa está oferecendo uma ferramenta para que ela trate o seu problema, para que ela enderece o seu problema, né? Então, isso está me gerando um resultado positivo, que a pessoa não está se afastando, não está precisando cuidar daquilo com uma severidade maior, que é a hora que chega no plano de saúde, né? E a gente está cuidando de todo o ecossistema, né? O problema de saúde mental, apesar de ele estar ali mais relacionado com o burnout, com o ambiente corporativo, ele pode vir desde a sua casa, ele pode ser por um relacionamento abusivo, ele pode ser por um luto, ele pode ser por N fatores, N fatores. E a empresa não tem essa dimensão de todos esses fatores. Ela acaba recebendo o resultado de todo aquele processo de adoecimento. Então, a gente hoje tem a Vitude como um processo preventivo, né? Essa lacuna que a Vitude entrou entre o EAP e o plano de saúde é para fazer prevenção, né? Hoje temos 18% da nossa população ativa regularmente usando o programa e já me gerando resultados, né? Obviamente, a gente tem que evoluir nos indicadores, a gente tem que trazer visões diferentes desses indicadores, um cruzamento desses indicadores com outros índices, né? E, obviamente, desenhar cada vez mais a nossa estratégia do nosso programa, né? Dentro do nosso programa de bem-estar, saúde mental é um dos pilares, são 4 pilares, saúde mental é um dos principais pilares, onde a gente está investindo mais hoje, justamente porque ele reflete em todos os outros. Ele reflete no meu pilar social, no meu pilar financeiro e no meu pilar físico, né? Se você não está bem mentalmente, você não consegue sequer levantar da cama, sequer você tem força para produzir, né? Então, o que a gente olha hoje, 3 indicadores básicos: absenteísmo, custo de afastamento e resultado efetivo no meu plano de saúde, tá? Isso é super interessante, porque acho que a gente vai começar a rodar o piloto com vocês da integração do Vitude Insights com o plano de saúde, né? E aí a gente vai ter dados bem curiosos para compartilhar, mas de quem a gente já integrou, algumas informações interessantes. Por exemplo, tem uma empresa que a gente pegou, e vou deixar talvez o Glauco falar um pouco mais, mas as pessoas que estão em terapia gastam 80% menos o plano de saúde. Isso tem um impacto gigantesco no sinistro depois. Mas eu vou deixar que isso é conversa para o Lucas amanhã também. E Tati, assim, eu quero um indicador que não é mensurável. Não sei se talvez seja no futuro, mas é o agradecimento dos colaboradores com relação ao programa que foi implementado. A eles saberem que a empresa oferece um apoio, oferece uma solução para tratamento ou para prevenção de saúde mental. Que aquele tema importante é de conhecimento e de parte estratégica da empresa no cuidado, né? Então, acho que esse é algo que a gente não consegue mensurar, mas que quando chegam os feedbacks, quando chegam os casos que a gente acompanha, direto ou indiretamente, acho que esse é um valor e um reconhecimento que vale muito como resultado de implementação. Muito bom. Glauco, pode falar. Não, eu ia só complementá-lo, que assim, a gente acredita muito que isso tem uma relação muito grande com o engajamento. Então, o quanto a pessoa recomenda, o próprio líder, a forma de acolher, ou a própria empresa, e também, assim, quando você recebe aqueles feedbacks, a gente, por mais que não fique lá, recebemos 15, 20, 80 feedbacks, se mudou a vida de uma pessoa, esse é o melhor indicador. Se você conseguiu resolver um problema de uma pessoa,
Esse é o melhor indicador, é o que a gente precisa fazer. Então, eu tendo a discordar que a gente não mede, acho que a gente mede, mas mede, talvez não com números, mas com o coração. Mede no sentimento. Boa. Glauco, você fez boas provocações ali no começo. Eu acho que você tem... você é um dos poucos médicos do trabalho aqui de formação que eu conheço que tem uma vivência, não só, uma vivência bem-sucedida como gestor de saúde ocupacional e que implementou um programa de saúde mental, mas não só Brasil, como América Latina e depois um programa global. Queria que você trouxesse... você conviveu com outros profissionais em outros países também aqui. Quais são as boas práticas que você viu ao longo da sua carreira e que você pode compartilhar aqui com a plateia? Pergunta? Bom, eu acho que quando a gente compara diversos profissionais pelo mundo, as coisas que fizeram diferença na minha vida e na de milhares de funcionários foi quando eu encontrei médicos, outros executivos médicos, com um olhar humano, realmente preocupados com o que estava acontecendo. Um grande exemplo disso foi a pandemia. E, no auge da pandemia, as coisas, não fora de controle, mas muito difíceis para todo mundo, milhares de pessoas em home office, expatriadas, gente que tinha acabado de chegar num país e acabou ficando fechado em casa. Isso variou muito de país para país. Tinha países onde você tinha barricada militar, você realmente não podia sair de casa. E o que fez a diferença nos profissionais quando a gente decidiu implementar o primeiro programa de prevenção de suicídio da história da companhia? E eu fui várias vezes aconselhado a não fazer. Não implemente, isso vai prejudicar a sua carreira aqui. E naquele momento, alguns profissionais pelo mundo, e aí eu cito médicos da Índia, médicos da Itália, falaram, não, a gente está com você e a gente vai implementar. E se alguma coisa acontecer, a gente vai junto. A gente está junto nisso. E realmente implementou. E como a Renata falou, às vezes é muito difícil você ter um KPI do início, O que a gente queria naquele momento? Que ninguém cometesse esse ato por conta do isolamento. Então, a gente lança o Tudo Bem Se Não Está Bem. E faz um dos primeiros programas que eu tenho ciência, realmente não um dia, mas um programa completo de vigilância, aos moldes do que foi falado aqui pelo Unilever. Monta-se um programa de champions de saúde mental para espalhar essa rede, para quem pudesse ter acesso a uma palavra. Isso foi comprado por muita gente, mas o que marcou, o que deu o diferencial, foi eu como gestor na época, ver que eu não estava sozinho, minha equipe esteve do meu lado. E nós enfrentamos e realmente implementamos o programa. Então, esse olhar, essa coragem do profissional de saúde de combater o status quo e de falar, isso é o correto, isso será feito, isso muda tudo. E no final, no primeiro ano de programa, nós conseguimos evitar 17 suicídios só na América Latina. Fazendo os fóruns, teve gente que levantou a mão no meio das rodas de conversa e falou, eu quero me matar. E a gente já foi lá e agiu. Então, isso muda tudo. Então, de tudo que eu fiz na vida, se eu tivesse só uma pessoa que não cometeu esse ato por conta de um programa, por conta da coragem de alguns médicos através do mundo, isso já teria e valeu toda a carreira. Então, a coragem de fazer a coisa certa é o que muda. A coragem de enfrentar um status quo que diz saúde não pode ser gerenciada, você não deve... O estresse vem de casa, não tem nada a ver com a empresa. Quando você toma e tem a coragem, como os exemplos que a gente está vendo aqui, de fazer e de colocar isso em prática, você muda realmente a vida de pessoas. Eu, como médico do trabalho, eu entendo isso como um braço fortíssimo da saúde pública. A medicina do trabalho é um braço disso. E os profissionais que entendem isso e que apoiam e se levantam, fazem a diferença. Então, coragem. O que eu encontrei foi humanidade. Eu encontrei profissionais que se colocavam, a legislação do meu país não deixa, mas outros profissionais de outras legislações que teoricamente não deixavam, também se levantaram e fizeram um grande programa e foram adiante. E muita gente foi beneficiada, mas esse foi um momento onde a gente não tinha ROI. Até tinha uma discussão de que uma pessoa não queria que se implementasse. Mas a gente não teve o número de suicídios
suficientes para... Aí eu brinquei. Mas quantos litros de sangue Passa você precisa? no RH esse, né? Vamos colocar 30 litros de sangue, 6 pessoas? Aí a questão mudou, né? E a gente realmente implementou. E deu muito certo, e depois o programa ele ficou standalone. Mas eu acho que a coragem e a decisão e a humanidade na saúde é o que impera e vai sempre imperar. Muito bom. Eu já estou vendo aqui, temos mais 6 minutinhos de painel. A gente tem acho, quase 1.100 pessoas, né, no Virtude Summit aqui, e a gente tem diversas empresas, acho que são quase 400 empresas, né, que as pessoas representam, e diversas em vários estágios de maturidade. Inclusive, vi as bolinhas ali, teve bastante gente que colocou que está na negligência, me chamou a atenção que eu achei que ia ficar vazio. Mas a gente tem ali pessoas que representam empresas que estão na conscientização, na estratégia e algumas poucas na reinvenção. Vocês estão na caminhada, né? Vocês já estão num projeto, o Boticário, acho que com mais de 10 anos aí de jornada, então estão começando aqui 11 meses, e o Glauco que já implementou ali um programa global de saúde mental. Eu queria que vocês trouxessem, né, para as pessoas que estão aqui, dicas. O que são as boas práticas, o que funcionou para vocês? Porque depois que está implementado, tem seus desafios, mas até chegar nesse ponto, tem ali uma caminhada. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, de dicas aí. Por onde eu começo? Quem está bem no comecinho da jornada, parte de onde? Bom, coragem, né? Porque você vai ser questionado várias vezes. O que é importante? Acho que é importante você conhecer a sua população, né? Como a Tati falou, eu posso ter empresas aqui que têm 5 colaboradores, empresas que têm 50, 500 ou 5.000 pessoas. O impacto de 1 em 5.000 é totalmente diferente de um impacto de 1 para 50. Então, mesmo as empresas pequenas, tenham atenção com relação a isso. Tá? Trabalhem com premissas. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, use as premissas para validar cenário, para trazer caso, número, para validar número. Tá? Uma empresa de 50 pessoas, eu tenho um afastamento por CDF, né, eu tenho um afastamento por saúde ocupacional, né, o B91, se eu não estou equivocado, isso vai impactar seu FAP. Você vai pagar mais imposto, você vai pagar mais na sua folha de pagamento. Se você tem um caso, isso já é um impacto significativo. Né? Uma empresa pequena, geralmente você tem uma estrutura mais enxuta, você tem uma estrutura, né, mais otimizada. Um afastamento vai ter um impacto operacional muito maior. Eu estou olhando o lado da empresa, não estou nem falando do lado das pessoas, porque ao lado das pessoas você tem outra infinidade de coisas. Né? Então, como empresa, mesmo para você justificar para aquele seu CFO que olha o detalhe do número, ou para você justificar para o dono da empresa que só quer saber de vender e não quer saber de como você alavanca o seu resultado. Então, acho que isso é importante. Né? Se baseia em números e premissas. Quando você vai para empresas maiores, obviamente você tem outros fatores. Né? Você já começa num trabalho de medir como é que é a sua satisfação, né, os seus OIDIs e NPS e por aí vai. Né? Você consegue justificar. A grande maioria das empresas multinacionais já tem os programas de saúde, de bem-estar, de well-being, né? Cada uma dá o seu nome aí. Então, isso faz parte de todo o programa. Mas quando você consegue reverter um afastamento, né, quando você consegue reverter, como o doutor falou, um potencial suicídio dentro da sua organização, né, ou dentro daquela família. A gente tem casos onde pessoas fizeram um processo de acompanhamento não para elas, mas porque tinham problemas de potenciais, principalmente adolescentes, né, potenciais suicidas dentro de casa, numa faixa etária de 14, 15 anos, é algo que preocupante hoje em dia. Então, a extensão disso é muito importante. Né? Então, acho que assim, assuma premissas, assuma riscos. A gente está aqui para assumir risco também. Tá? E tentem justificar o máximo dentro de cenários e situações. Eu tenho certeza que em 95% dos casos você vai errar nos números, como eu errei, porque a gente partiu por uma premissa e o resultado foi tão positivo que aquele meu número inicial ele foi para o espaço em 6 meses. O meu custo que eu tinha estimado para fazer
o meu business case interno, ele em 6 meses ele foi para o espaço, porque eu tinha uma premissa de utilização que foi muito maior. Por um outro lado, como eu tinha indicadores que justificavam o volume, eu acabei ainda, né, a empresa ainda acabou, entre aspas, saindo no lucro. Ou seja, os meus indicadores atuais não justificam mesmo um gasto maior. Né? Eu acho que isso é importante. Se você não tem nada hoje, comece a medir. Defina os indicadores básicos. Absenteísmo, número de atestados, número de dias afastados, o custo que você gasta pagando os primeiros 15 dias lá para o funcionário, custo potencial de produtividade e outras coisas que você consiga medir. O que você conseguir medir de básico, isso já ajuda a você justificar qualquer tipo de implementação no futuro. Tá? Bom, eu concordo 200%. Acho que esse é um jeito bastante pragmático de colocar a bola no chão. Então, definir, assim, acho que ser parte da vida real, que é um pouco de como a gente começou lá no grupo. E eu acho que tem uma outra abordagem que, dependendo da coragem, ela é muito boa também e que eu acho que vale a pena comentar, que é como é que você traz o tema de saúde mental para a mesa? Ele não é simples, tá, gente? Eu já bati na porta algumas vezes de, tá bom, volto daqui a um ano falar sobre esse tema. Então, nem sempre é tudo tão simples. Porque passa por estigmas, passa por formatos, passa por crenças, passa por coisas que são bastante estruturantes dentro da sociedade como um todo. Então, tem uma forma que é como é que a gente coloca esse tema sem querer apontar dedos para os culpados? Como é que a gente se coloca o tema de saúde mental como parte de um problema que é de todo mundo? Por isso que a gente colocou Health Partners para atuar junto a todo mundo, porque a gente não quer dizer que o líder tem um problema ou que a pessoa tem um problema pessoal e que ela está trazendo isso para o trabalho. A gente quer ajudar, seja ele qual for o motivo. Então, eu não estou aqui para julgar quem são as pessoas, o que está acontecendo. Eu estou aqui para me fazer parte do problema, como alguém que faz parte de uma sociedade mundial que sofre com isso. Eu sempre falo que se o problema fosse fácil, já estava resolvido. Não é possível que junte mais de 1000 pessoas para falar sobre isso. Então, é muito complexo. Então, eu gosto muito dessa abordagem, que é uma abordagem mais colaborativa, ela é mais multidimensional, ela leva em conta todos os fatores. Ah, e teu LNPS, né, que é quanto você indica seu gestor, não está bom. Nossa, esse líder não deve ser bom. Que pressão esse líder está sofrendo? O que está comprimindo essa pessoa? Será que alguém consegue parar para... O que precisa para descomprimir? Então, eu gosto muito da abordagem pragmática. Eu acho que ela ajuda, sim, a gente a ter conversas fáceis e universais, porque os números são universais. Você não, né, se você coloca isso na mesa, define cenários, ela é bem pragmática. E ela é fácil, entre aspas, tá? Mas eu gosto muito dessa abordagem, que ela é uma abordagem que, entre aspas, parece romântica, mas ela descomprime a conversa. Quando você tira o culpado, quando você para de definir que existe um problema... Eu costumo dizer, ninguém acordou, salvo uma população pequena de psicopatas, ninguém acorda e fala, eu vou ferrar a vida de alguém agora. Tipo, normalmente isso não acontece. Então, eu acho que se a gente parte desse lugar, fica muito mais leve falar sobre o tema. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que ajudou muito a gente a começar a falar. E ajudou muito a gente a... Vou te ajudar. Vamos fazer junto? Vamos tentar entender quais são os fatores? Será que o problema é, de fato, o indivíduo? Será que a gente não tem alguma coisa que está comprimindo? Será que não tem algum incentivo que está perverso, gerando um comportamento não colaborativo? Tem múltiplas variáveis. E tem diversos remédios que são muito diferentes. Então, o convite é assim, desmistifica também, sai do lugar da pressão. Porque a gente quer achar os culpados num primeiro momento, a gente quer saber o que será que aconteceu lá com aquele líder. Gente, normalmente as pessoas acordam querendo fazer o melhor, assim. Se você parte desse pressuposto, é provável que essa conversa fique bem mais fácil. Então, eu acho que isso vale muito a pena, assim. Acho que descomprime, gera empatia, que é o que a gente precisa. E eu acho que inclui muito mais do que exclui e ajuda muito a evoluir. Então... E quanto o problema está próximo de nós. Né? Ou seja, como vem evoluindo esse tema, antigamente depressão era um tabu, né? Ouvir falar. Hoje está próximo de todo mundo aqui conhece alguém que tem algum problema, seja, né, mental, depressivo, de dependência química, enfim. Então, isso está muito mais próximo da gente.
né? Você não pode você ter diretamente, mas isso está aqui. Todo mundo aqui tem um caso ou conhece um caso hoje. Talvez há 10 anos atrás isso estava muito mais distante. Hoje não. Hoje o assunto está pairando no ar, sem solução. Quer falar a última palavrinha? Convida para um café na Vitude, né? Com certeza. Pessoal, o índice de suicídios entre jovens e adolescentes dobrou nos últimos 2 anos. Nós estamos saindo da pandemia. É um momento onde todo mundo, de alguma forma, experimentou alguma forma de sofrimento mental ou luto. Esse é o país do Python, esse é o país do Vital Brasil, esse é o país do Dr. Arnaldo, esse é o país do Afonso Brovero, esse é o país dos herdeiros da revolução sanitária que esse país fez e mudou o modo de se ver saúde pública no mundo. Eu acho que a gente chegou no momento da nova revolução, isso está acontecendo. O fato de vocês virem até aqui hoje, no dia de trabalho, e são centenas de pessoas aqui falando sobre saúde mental, já é o início disso. Estamos provocando uma revolução, não é mesmo? Gente, obrigada.